vestido de branco, pra sempre adorar. Aleluia! Em tua presença, oh Deus, em tua presença, em tua presença é o melhor lugar. Em tua presença, oh Deus, em tua presença eu quero, em tua presença é onde eu quero estar, é onde eu quero estar. Aleluia! Todos com seus olhos fechados, em espírito de oração, somente crer. Aleluia! Somente crer, por favor. Te agradecemos, Senhor, por mais um dia, por mais um momento especial, chegarmos à congregação, aonde os teus filhos se reúnem, para adorar o Senhor, para ouvir tua voz, para receber de ti as bênçãos que o Senhor tem para nós. Te agradecemos, Pai. Pedimos neste momento que o Senhor conceda inspiração para que a palavra possa ser pregada. A necessidade de todos estão diante de Ti e o Senhor conhece cada coração. Conhece, Senhor, os nossos pedidos e bem podes resolver respondendo cada um deles. Por isso te peço, em nome de Jesus Cristo, que o Senhor nos abençoe, em nome de Jesus, amém. Graças a Deus. Enquanto estamos de pé, vocês aproveitem para abrir suas Bíblias. Em Romanos capítulo 3, versículo 21. Eu fico emocionado de ver o grupo cantando. E quero dizer que Deus continue abençoando esse grupo. Eu amo cantar, eu amo louvores, eu sempre gostei. E fui gerado nessa mensagem em uma igreja grande, aonde tinha muitos cânticos, muitos louvores, muitos dons. Os irmãos que conhecem o ministério ali, de onde vim, Monjó, inclusive, teve um tempo ali. Então, eu sempre tive isso dentro de mim. E temos trabalhado aqui em Caxias, com o esforço desses irmãos, líder de cânticos, demais aqui da música, irmão Jó e todos aqui.
e esse grupo para a igreja desenvolver isso, trazer isso. Trazer isso para fora. Uma igreja feliz, ela canta. Ela louva, ela adora. E o louvor é a parte feminina de um culto. E Deus habita no meio dos louvores. E o cantar traz coragem. O profeta diz que os soldados, quando iam para a guerra, naqueles tempos lá, eles cantavam. Porque o cantar traz coragem. Aleluia. Estamos muito felizes, tem testemunhos aqui. Eu quero ler depois o que Deus tem feito no nosso meio. Ele tem curado as pessoas. Vamos ler o versículo 21 do capítulo 3. Mas agora se manifestou sem a lei a justiça de Deus, tendo testemunho da lei e dos profetas. Isto é, a justiça de Deus pela fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem, porque não há diferença. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus, ao qual Deus propôs para propiciação pela fé no seu sangue, para demonstrar a sua justiça, para a remissão dos pecados dantes cometidos sob a paciência de Deus, para a demonstração da sua justiça neste tempo presente, para que ele seja justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Amém. Deus abençoe sua boa palavra, pode assentar. Tem um testemunho aqui para ajudar a vossa fé, da irmã Orfila. Há 4 anos, todos prestem atenção, vamos ver o testemunho da nossa irmã. Há 4 anos, eu fiz um microprocedimento. No decorrer dos anos, adquiri, parecia que eu tinha uma alergia que não sarava. Um dos cultos anteriores eu senti de colocar o problema nas mãos de Deus. Orei e tudo bem. No último encontro de jejum, os pastores aqui, os irmãos lembram? No culto de sábado, foi feita a chamada de altar. Quem tivesse algo, e eu fui. E o pastor colocou a mão sobre minha cabeça, e ele disse que o que eu fui pedir, eu já tinha recebido. Amém? Amém. Aleluia. Então, eu recebi a cura. Aleluia. É só confiar. Amém. Aleluia. Vocês entenderam o testemunho? Antes da reunião de jejum, ela entregou na mão de Deus, ela orou, ela creu, não é isso, né, irmão filho? Mas naquele dia, naquele momento, aquela chamada de altar, ela veio de novo. E aí o pastor que orou por ela, disse que não sabe quem foi, estava de olhos fechados, colocou a mão na cabeça dela e disse, você já recebeu o que você pediu. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Ela já tinha recebido. E eu vejo que isso acontecia nas reuniões do profeta também. As pessoas vinham na frente, já tinham recebido, mas vinham de novo e diziam, você já recebeu. Amém? E tem mais testemunho, depois nós vamos dar oportunidade, né? Eu creio que o irmão João vai querer testificar, ele foi curado aqui no sábado também. No mesmo sábado, que a irmã recebeu a confirmação, já tinha sido curada. Ele foi curado. Amém. Deus tem curado as pessoas. Amém. É só nós termos fé. É verdade.
Tudo é possível ao que crê. Aleluia. Amém. Eu estou muito emocionado e eu, sinceramente, hoje eu quero um culto assim como ações de graças. Expressar a Deus a minha alegria por muitas vitórias. Quando a gente fala muitas vitórias, sabemos que isso diz que houve muitas lutas. Mas aqui estamos. Estamos aqui, chegamos, repito, já tinha dito, conseguimos chegar até aqui. Nem todos tiveram a alegria que você está tendo. Vocês que são membros desta igreja, certamente têm notado a falta de alguns. E eles não estão aqui, não é porque está tudo bem, é porque não está tudo bem. A verdade é que por isso que eles não estão no culto hoje. Com exceção, acho que do irmão Clayton que está trabalhando, né? Irmão Clayton está tudo bem, só porque ele está trabalhando. Mas os demais não está tudo bem. Mas para você que conseguiu chegar até aqui, porque você vigiou, você lutou, você esforçou. O inimigo esteve na sua volta tentando te tirar. O profeta diz que ele está sempre na nossa volta, ao nosso derredor, a Bíblia diz. Rugindo como leão, buscando a quem possa tragar. E o segredo da vitória é a nossa eterna vigilância. A nossa vitória está fundamentada na nossa vigilância. Por isso Jesus diz: vigiai e orai. Não adianta orar e não vigiar. Eu sempre conto aquele exemplo, não sei se é real ou é apenas para explicar melhor, daquele moço que estava sendo tentado por aquela mulher. E ele não queria se envolver com ela, ele não queria pecar. E ele orava para Deus livrar ele de cair naquele ato pecaminoso. Mas ela vivia rodeando a sua casa e lhe procurando. E ele foi para o quarto orar, ele viu que ela estava na região. Foi para o quarto orar, para Deus livrar. Porém, não vigiou, deixou a porta aberta. Ele estava lá orando, mas com a porta aberta. Consequentemente, ela pôde entrar. Se ele tivesse fechado a porta, vigiado, o inimigo, vamos dizer assim, não teria entrado. Por isso Jesus disse: vigiai e orai. Se você está de pé, se eu estou de pé, nesses 35 anos de mensagem, se estou de pé, é porque vigilância faz parte. Aleluia! Faz parte da vida do cristão. Por isso o pastor sempre tem exortado a igreja para o seu próprio bem. Amém? Agora, nós estamos diante de um texto que nos mostra a graça de Deus. E eu quero, nesta noite, falar sobre isso mais uma vez. O pacto da graça de Abraão. Recentemente nós já passamos esta mensagem, mas não tem problema nós passarmos de novo. Aleluia. Porque nós vemos, eu quero perguntar antes, você vê condições, possibilidade de nos salvarmos por nós mesmos? Você se acha em condições de, pelos seus esforços e pelos seus bons pensamentos que você tem, que você consegue se salvar? Aleluia. Não há possibilidade. Nós nascemos pecadores sem opção de escolha. Todo homem nascido de mulher é nascido em pecado. É concebido em iniquidade e vem ao mundo falando mentiras. Quem é que ensina o menino a mentir? Logo em seguida você vê ele com uma borracha ou um lápis na sua mochila que você não comprou para ele. E você pergunta: de onde é que é esse lápis aqui? E aí, se eu ganhei do meu amiguinho. Não, ele pegou. Mas ele já vai mentir.
Porque essa é a nossa tendência. Quando nós começamos a ter entendimento das coisas, nós já estamos... Lembre-se, quando você era menino, você já pensava em fazer coisas erradas. E aí a sua mãe e seu pai constantemente lhe diziam para não fazer tal coisa. Estou montando um quadro para você ver que, se não for a graça, eu e você estamos perdidos. Aleluia. Não basta apenas termos boas intenções. Em nossa mente finita, nós queremos projetar uma santidade. O que nos salva é a graça. Como profeta de Deus, ele disse: a lei não pode nos salvar. A lei nos põe na cadeia. A graça nos tira. A lei diz: não faça isso, não faça aquilo, não faça aquilo outro. Se você fizer isso ou aquilo outro, você vai para a cadeia. E lá você fica. E aí a graça vem e te tira. Adão pecou. O homem, então, ficou debaixo deste grande lençol negro, segundo o profeta, que caiu, né, sobre a face da terra e sobre a humanidade. E o homem ficou à mercê da tendência pecaminosa. Como vamos escapar? Por isso que Paulo disse: o bem que eu quero fazer, não faço. O mal que eu não quero, esse faço. Quantas vezes eu e você não queremos fazer tal coisa, e de repente estamos fazendo? Aleluia. Quantas vezes nossos filhos erram conosco, nos entristece muitas vezes. Mas o amor paterno estende a graça. O vizinho não entende, o parente não entende. Mas o filho é seu. E você estende a graça para ele. Aleluia. Então Paulo disse: eu não quero fazer o mal, mas ele está em meus membros. E o irmão Branham vem e diz: o maior inimigo que eu tenho se chama William Branham. E é desse camarada que eu tenho que me cuidar. Porque quando eu consigo me livrar de mim mesmo, eu consigo ver Deus fazer coisas que o William Branham desconhece. Aleluia. Então você observa, amado irmão e irmã, que o problema não é a outra pessoa. O problema é você mesmo. É você se amar, é você se policiar, é você crer na graça e entender que a graça é o que ele fez por você e as obras é o que você faz em reconhecimento desta graça. Que as obras não te salvam, mas as obras, elas testificam que você recebeu a graça. Porque a graça projetada na sua vida, ela muda você. Eu quero repetir, a graça projetada na sua vida, ela muda você. Não é você que mudou por sua capacidade, é a graça que te muda. Porque se tirar essa graça, você volta a fazer tudo o que você já fazia. Você não será capaz de perdoar. Se alguém lhe fizer o mal, você vai dar olho por olho, dente por dente. Você não vai virar a outra face. Mas quando a graça é projetada na tua vida, como foi na vida de Pedro, Pedro que não suportava levar desaforo para casa, Pedro que puxou da espada e tirou a orelha do soldado chamado Malco,
Pedro, que tinha medo de morrer e que tinha coragem de matar, mas quando a graça foi projetada na vida dele, ele não teve mais medo de morrer e não teve mais coragem de matar. A graça muda o homem. Não é o que você faz. Aleluia. É o que ele fez por você. Graças a Deus. Obrigado, aleluia. Ele simplesmente te amou. Do jeito que você é. Aleluia. Olha o que Deus disse para Abraão no capítulo 12 de Gênesis. E far-te-ei uma grande nação. Pediu para Abraão sair da sua terra, da casa do seu pai, da sua parentela. E far-te-ei uma grande nação. E abençoar-te-ei. E engrandecerei o teu nome. E tu serás uma bênção. De Abraão, um gentil, descendeu a nação que é a menina dos olhos de Deus. Quantos ditadores, quantos líderes, quantas nações quiseram eliminar da terra o judeu? Conseguiram? Conseguiram eliminar? De um homem Deus levantou uma nação. E abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E em ti serão benditas todas as famílias da terra. Por isso que a Bíblia diz que bem-aventurados são, que benditos são aqueles que oram pela paz de Jerusalém. É a única nação na terra que Deus lida com eles como nação. Deus levanta o profeta e lida com eles como nação. Fora isto, vem os gentios, que somos nós, que Deus trata individualmente. Amém. Trata com um, trata com outro, mas não trata com aquele outro. Mas deste povo gentil, ele escolheu uma noiva. Amém. Para o seu nome. Amém? Amém? Então nós observamos que Abraão estava lá na casa do seu pai, em Ur dos Caldeus. Ele era um gentil, um povo adorador de ídolos, não estava orando, não estava buscando a Deus, não estava jejuando, não estava pregando santidade, não estava fazendo nenhum esforço concernente a uma vida santa. Mas Deus olhou para ele e o amou, e o abençoou, e disse: Abraão, sai da tua terra, da casa do teu pai, do meio dos teus parentes, e far-te-ei de ti uma grande nação, e abençoar-te-ei, e tu serás uma bênção. Agora eu quero ler a mensagem 49. Eu não quero me estender muito, mas isso está ardendo no meu peito. O que é a graça? Agora, em primeiro lugar, eu quero que vocês observem que o pacto não foi apenas feito a Abraão, mas a Abraão e a sua semente depois dele. Agora, vamos dizer isso juntos. Agora estamos nos preparando para o culto de cura. Veja bem, aí a audiência lá repetiu: para Abraão e sua semente depois dele. Vamos dizer juntos? Para Abraão e sua semente depois dele. Agora, o que Deus fez por Abraão, ele faz por sua semente depois dele. Eu vou provar isso para vocês hoje à noite pela Bíblia. E certamente isso estabelecerá o que eu disse a noite passada para vocês. Aleluia.
Abraão do meu lado direito e sua semente depois dele aqui. Aleluia. Ali está, veja, Abraão e sua semente depois dele. Glória a Deus. E a promessa não foi só para ele, foi para a sua semente. Amém. Depois dele. Aleluia. Agora, veja bem. Em Cristo, pois nós que estamos mortos em Cristo, assumimos ser a semente de Abraão e somos herdeiros com ele, de acordo com a promessa. Porque isso não se refere apenas à sua semente natural, mas à semente espiritual. Aqueles que têm em Deus a fé do crente Abraão. Ele creu. Ele não viu a terra. Ele creu. E deixou a casa de seu pai e saiu. Porque ele creu no que Deus tinha lhe dito. Você também creu. Amém. E você deixou coisas para trás. Aleluia. E saiu como crente Abraão. Crendo numa promessa. Porque eu volto a dizer, se não for por graça, como estaremos salvos? Aleluia. Vocês notaram o pacto que ele fez com Abraão no capítulo 12? O pacto não foi: Abraão, se você fizer isto, eu vou fazer aquilo. O pacto foi completamente graça. Não foi se você fizer. Deus disse a Abraão, eu o fiz. Não é se você fizer determinada coisa. Deus fez um pacto com Adão, Adão quebrou. Toda vez que ele faz um pacto com um homem, em Êxodo 19, ele fez um pacto e eles quebraram. Porém, com Abraão e sua semente, ele não disse para Abraão, Abraão, se você fizer tal coisa, eu irei te abençoar. Eu irei te salvar. Ele disse para Abraão que Abraão seria uma bênção. Amém. Por graça, ele quis a Abraão e fez dele uma bênção. Por graça, você e eu estamos aqui em Cristo. Não apenas nesse lugar físico. É verdade. E temos sido uma bênção. Amém. Glória a Deus. Glória. Por isso que Paulo disse aos romanos, quando eu for aí visitá-los, vou dizer com as minhas palavras, eu irei na plenitude das bênçãos de Cristo. Amém. Ele tinha segurança de que onde ele fosse, ele levaria uma bênção. Aleluia. Agora, pense nisso. Bem, se eu tivesse as bênçãos de Abraão, se eu tivesse a mesma promessa de Abraão, que Abraão teve, aí o irmão Branco disse, você a tem. Se você é semente de Cristo, se você está morto em Cristo, você recebe o Espírito Santo, você é semente de Abraão, porque Cristo é a semente de Abraão. Isso coloca o nosso interior a trabalhar. Fé em Deus. Agora, por ser semente de Abraão, você nunca retrocederia ante uma promessa de Deus. Você sempre guardaria as promessas de Deus. Você tomaria isso como sendo verdade, sem se importar com qualquer coisa. Isso foi o que Abraão fez. Não importa o que alguém disse ou outro disse, não significa nada. Deus disse assim, e isso encerra o assunto. Assim é a semente de Abraão. Agora, você é a semente de Abraão. Deixa a palavra de Deus ser a verdade, deixa a palavra de Deus ser verdade, e a de todos os demais uma mentira.
a palavra de Deus é a verdade. Aleluia. Então veja, se você vem a isto professando ser semente de Abraão e se afasta, veja, você mesmo se separa de Deus e não há mais sacrifício para a sua incredulidade, então você está acabado. Se rejeitarmos a graça, ele quer dizer. É como o caso que aconteceu nos Estados Unidos. O indivíduo estava preso e ia ser fuzilado no outro dia. E o amigo dele sabia que ele tinha fugido da guerra porque ele não teve estrutura. Em meio ao conflito, à guerra, ele não teve estrutura psicológica e ele fugiu. E ele foi pego e foi preso. E então ele foi condenado. Isso no tempo do presidente Abraham Lincoln. E esse amigo dele também gozava da amizade do presidente, foi ter com o presidente e implorou pelo seu amigo. E o presidente não estava em seu gabinete. Ele pegou um pedaço de papel e escreveu: eu, Abraham Lincoln, presidente dos Estados Unidos, perdoo fulano de tal, e assinou. Num papel simples. Não era um papel com o brasão timbrado da República e tal, todo aquele aparato. Era um papel simples. E ele pegou aquele papel e correu lá, aonde estava o seu amigo preso. E chegou lá ofegante, feliz da vida. Eu consegui. E o outro olhou: o que você conseguiu, rapaz? Eu consegui o perdão para você. Você não vai morrer mais. Isso é graça. Aqui está. E ele olhou e disse: você está zombando de mim? Eu disse: não estou zombando. Eu falei com o presidente, rapaz. Está aqui, ó, o nome dele, ele assinou. Ele perdoou você. Você está livre. Ele virou as costas e ignorou. Ele disse: eu não acredito nisso. Você está zombando de mim. Se fosse um perdão mesmo do presidente, viria num papel timbrado com o brasão da República e toda aquela coisa bonita, né? Não viria num papel simples desse. Você está zombando de mim. Eu não quero isto. E o seu amigo pelejou, mas era muito simples, ele não pôde crer. Ele estava livre. Ele estava perdoado. Era só ele crer. Era só ele aceitar. Isso é a graça. Deus estendeu a graça para as pessoas, não porque merecem, mas porque Ele é amor. Ele estendeu a graça em Cristo. Quando se tratou de salvar a humanidade, Deus não enviou nenhum anjo, nem um querubim, nem um serafim. Deus tem anjos poderosos, tem os querubins que ficam em torno do trono, tem os serafins, tem o arcanjo. Mas quando se tratou de salvar a raça humana, Ele mesmo disse: eu vou descer, o verbo, vou me fazer carne, vou nascer através de uma virgem. Não vai ter nada de sexo ali. Vou nascer através de uma virgem. Vou fazer sombra sobre uma virgem. E será um homem sem pecado. Origem de Deus, como Adão foi. E veio como homem. Não morreu na cruz como um querubim. Não suportou os açoites como um serafim. Venceu o diabo na condição de homem. As tentações, os açoites, a coroa de espinho, a cruz, na condição de homem, para salvar você, homem. E isso é graça. Então, irmãos, aquele homem não creu, achou que estava zombando dele. As pessoas não creem no Evangelho.
não creem na graça, acham que isso é bobagem. É muito simples. É muito simples para acreditar. Porém, Deus, o grande Deus, se esconde, mora e se esconde e se revela através da simplicidade. Quem poderia dizer que o Todo-Poderoso que preenche céus e terra, que quando desceu lá no monte, nenhuma vaca podia encostar no monte porque morreria. Homem nenhum poderia encostar naquele Deus dos hebreus, que Moisés, quando veio da presença dele, teve que cobrir o seu rosto com uma toalha, porque o seu rosto resplandecia com um esplendor além do sol, que os hebreus não podiam olhar na face de Moisés, porque ele tinha vindo direto à presença de Deus. E este Deus tão tremendo, que é um fogo consumidor, se revela e se expressa através de um bebê na manjedoura. Jeová chorando ali na manjedoura. Jeová ensinando os doutores com 12 anos. Jeová transformando água em vinho na festa de casamento. E o vinho que ele transformou foi melhor do que o outro. E eles disseram, todo mundo serve o melhor primeiro e deixa o pior para o fim. Mas esse moço fez o contrário, serviu o pior primeiro. Que todo mundo já tinha bebido, e aí veio o vinho transformado e era melhor do que o primeiro. Resumindo, no outro dia, aquele homem foi levado e sentenciado, foi executado. E depois isso foi parar nas cortes dos Estados Unidos. Como que fuzilaram um homem que o presidente tinha dado o indulto, o perdão. Aí eles estudaram e chegaram a uma conclusão. Um perdão só é válido quando ele é recebido como tal. Como ele não recebeu o perdão não teve valor para ele. Mas se ele tivesse recebido o perdão, aquele perdão tinha salvo ele. A graça, irmão, é a mesma coisa. Se a pessoa pode receber a graça e crer nisso, isto tira ela da velha natureza pecaminosa. Por isso vem o processo do novo nascimento, que nós estudamos ontem um pouco em Novo Hamburgo, no culto ontem à noite. Por isso que Jesus disse, necessário vos é nascer de novo. Porque nessa velha natureza, nós sempre vamos desejar o pecado. E não vamos conseguir resistir às pressões da carne. Porque teremos sempre esses desejos errados. E o novo nascimento, ele tira isto. Porque para nascer de novo, você tem que morrer primeiro. É como um grão de milho que você tem na sua mão. Se você quiser comer milho daquele grão, você tem que colocar ele na terra. Ele tem que apodrecer. Ele tem que morrer para que nasça um pé de milho. E vem as espigas e você vai comer milho. Mas se não, não. Não terá mais milho se um milho não morrer. Sempre para nascer algo novo, algo tem que morrer. Para nascer uma igreja nova, algo teve que morrer. Ele morreu em nosso lugar. E por graça, você então recebe a salvação. Aleluia! E como disse Paulo aqui, você é justificado. Sendo justificado, você sabe o que quer dizer justificado? Justificado quer dizer como se nunca tivesse feito. Obrigado, Senhor. Aleluia. Aleluia. Quando você é justificado, quando você crê, quando você pode receber em seu coração essas verdades, que Cristo veio ao mundo e morreu por nós pecadores, e foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia. E quando nós podemos crer nisso, aleluia,
e dizer: eu creio, eu entendo que eu sou um pecador e que Ele morreu no meu lugar, e que basta tão somente eu reconhecer a necessidade de me arrepender, e então serei perdoado, porque o preço já foi pago. Basta apenas eu aceitar, não importa se é tão simples, mas é a minha saída. A pessoa pode passar de religião, a religião pode passar todas as religiões que ela quiser, para se salvar, não conseguirá. Mas se ela tão somente puder crer no sacrifício de Cristo no Calvário, que por graça, que quer dizer favor imerecido, a graça é tão grande, como diz o pastor Marlon, falou um dia para mim, é tão maravilhoso que as pessoas não conseguem acreditar. Eu preguei isso uma vez, ele estava junto. Ele disse: pastor Júlio, é difícil as pessoas entender, na condição miserável de pecador que somos, que Ele pode nos amar desse jeito, que Ele pode nos querer desse jeito, que Ele pode nos salvar desse jeito. Mas para Deus não há nada impossível. Os discípulos disseram: Senhor, se é assim, pode alguém se salvar? Jesus respondeu: para Deus não há nada impossível. Quando Deus nos amou e nos quis, eu sempre tenho dito isto, Ele não comprou mercadoria enganado. Quando Ele te amou e me amou, Ele sabia exatamente quem é Júlio César. Ele sabia exatamente os defeitos de Júlio César, aonde está o calcanhar de Aquiles de Júlio César. Ele sabia e Ele sabe quantas vezes Júlio César ia errar na vida, mesmo depois de crente. Quantas vezes Júlio César ia vir no altar pedir perdão pelas mesmas coisas. Mas se mesmo assim Ele diz: filho, eu te amo, filho, eu te amo, filho, eu te amo, filho, eu te amo, como que eu vou dizer não? Eu não acredito. Aleluia! Eu acredito sim. E não é algo aqui no meu intelecto, posso sentir na minha alma. Porque a velha natureza que eu tinha, ela já se foi. Eu não tenho mais aqueles mesmos desejos, aqueles mesmos hábitos, aquele mesmo temperamento do passado. Isso tem sido controlado. O novo nascimento controla. O novo nascimento equilibra. O novo nascimento tempera você. Faz você amar as coisas de cima. Faz você ter sentimento pelas coisas santas. Faz você virar o rosto para a cerveja, para as bebidas. E não é porque você é melhor do que o outro. Não é porque você quer ser santo. Não é porque você quer ser o dono da verdade. Porque você creu na graça. Você recebeu a graça. Se tirar isso de você, se você jogar isso para o lado, você vai fazer tudo o que o outro faz, o que a outra faz. É isso, é simples. Ninguém está posando aqui como super santo. Se Deus tirar a mão de misericórdia de cima, onde nós vamos parar amanhã? Onde vamos estar? Por isso nós temos que vigiar. Aleluia. Essa batalha que Paulo disse, do bem e do mal, que se travam em nossos membros. Nós temos que vigiar. Se aquilo me faz mal, devo de pensar, vou fazê-lo? Se aquilo me faz bem, vou recebê-lo? Aleluia, Deus nos deu o livre arbítrio para escolhermos, para decidirmos. No Calvário Ele morreu, perdoou os nossos pecados. Ele resgatou tudo que se tinha perdido no Éden, inclusive a terra, a natureza. Ele resgatou tudo. Satanás tinha o direito de ter aquilo na mão, só que ele veio e pagou o preço.
e resgatou tudo de novo. Por graça. Aleluia. Você pode observar, irmão, que enquanto nós tentarmos obedecer a palavra, deixando a graça de lado, nós nunca conseguiremos. Se a pessoa pensa, eu primeiro vou ser santo, depois eu vou começar a caminhar como os demais, você nunca vai começar. Nunca. Me desculpa te decepcionar. Você nunca vai ser apto a começar. E Jesus nem sequer pediu para você entender isso. Ele pediu, ele disse, se creres, verás a glória de Deus. Ele nunca disse se entenderes. Ele disse se creres. Eu não dou conta de explicar o que realmente creio. Mas uma coisa eu sei. Como diz a irmã de cor, veio dar o testemunho. Ela disse, irmãos, eu quero dizer uma coisa. Eu ainda não sou o que eu quero ser. O que eu desejo ser. Eu ainda não sou. Mas uma coisa é certa, irmãos. Eu não sou mais aquilo que eu era. Eu não digo com arrogância, não é para ferir os sentimentos de ninguém, eu amo a todos vocês, mas para ajudar. As coisas que amava antes, com toda sinceridade, eu não amo mais. Amava uma dança, gostava de um baile desde menininho. Meu pai botava o Teixeirinha a tocar e eu dançava. Meu pai era fã do Teixeirinha e Mary Terezinha. Já menininho, mocinho, 11, 12 anos, as festas da escola eu era o primeiro a saltar na cadeira e tirar qualquer moça para dançar, não tinha vergonha. A irmã Nelly não tem ciúme, não tem problema. Às vezes moça com 17, 18 anos, eu com 12 anos, abraçadinho e dançando. Porque eu gostava de dançar. Gostava de festa. E eu tinha planos na minha vida de fazer muita festa. Tu acha que eu tinha plano de vir para a igreja, virar crente, de ser pregador? Eu não tinha desejo nenhum, eu não queria isso para mim. Eu não queria, sou sincero. Eu não sou crente porque eu queria, não. Porque quando a graça atingiu meu coração, quando a mensagem da cruz, que ele morreu por mim, eu fui fisgado ali. E eu não dei mais conta. A última festa que eu fui, eu não consegui ficar lá até amanhecer o dia. Ali pela 1, 2 da manhã eu já saí para fora e chamei meus amigos, vamos para casa, eu não quero ficar aqui dentro. Aleluia. Glória a Deus. Eu não sou melhor que você, não. Mas eu reconheço o valor desta salvação dada por graça. E como o irmão Anastácio ainda citou, que às vezes Deus permite o pastor errar, e é verdade, para aprovar o membro. Nós nunca alegamos ser perfeitos. Nós cremos na perfeição que Jesus disse, sede perfeitos como vosso Pai é perfeito. Mas nós tivemos profeta para mostrar para nós o que é isto. E a mensagem perfeição, quando eu fui revelado, entendi aquela mensagem, eu pude perceber. Eu parei de ficar me espetando de não pode isso, não pode aquilo, não pode isso, não pode aquilo. Eu pude compreender que eu tenho que me render. E que essa perfeição é Cristo em vós, a esperança da glória. Deixa Jesus entrar. Deixa Jesus entrar no teu coração. Mas deixa entrar no teu coração, não só aqui na sua mente, no seu coração.
Deixa ele ser o homenzinho da máquina, que conduz a máquina. Como um grande navio, lá tem um homenzinho que conduz a máquina. Deixa ele entrar. Quando ele entrar, as outras coisas irão sair. Você não vai ter que tirar nada. Porque ele não vai dividir a casa com outro. Não vai. Se ele entrar, alguém tem que sair. Porque a luz e as trevas não têm comunhão. A justiça não tem comunhão com a injustiça. Isso é graça. Então recebe a graça, eu creio, eu aceito. E aí você começa a observar e orar. Senhor, eu não quero gostar de tal coisa. É verdade que eu ainda gosto. Muitas vezes eu orei aí. E ainda oro, Senhor, é verdade que eu ainda gosto de tal coisa. Eu não resisto quando aquilo aparece para mim. Tira isso do meu coração. Faz-me uma nova criatura. A pessoa tem que querer. Tem que abrir a porta para ele entrar. A fechadura da porta do teu coração tem maçaneta só do lado de dentro. Só você pode abrir. Não tem maçaneta do lado de fora. Você vai abrir sempre para alguém entrar. É você que vai abrir. Ele quer entrar. Salvação por graça. Por graça estamos aqui. Você quer ver uma coisa, irmão? Eu não digo para você fazer isso, mas se você resolver desistir desse assunto de graça e de salvação, e não acreditar mais, e ir embora no final desse culto, você volta a ser o que você era antes, ou pior ainda. Segundo a Bíblia, quando um espírito imundo sai de um homem, ele anda por lugares áridos procurando repouso. Não encontrando, ele diz consigo, vou voltar para a casa de onde saí. Voltando, ele acha a casa varrida, limpa, porque ele foi retirado, ele saiu. Então, ele pega mais 7 espíritos e traz consigo, e entra naquela casa. E Jesus diz, e o estado desse homem é 7 vezes pior do que era antes. Agora, tudo isso, eu coloco, vocês conhecem o pastor aqui, que é um pastor doutrinador, né? Que constantemente está exortando. É este o dom que Deus me deu. Mas eu quero que você entenda que tudo isso é a graça de Deus, que nos coloca em santidade, que nos justifica, que nos santifica. A minha esposa fez eu lembrar hoje algo. Uns homens da lei jogando naquela máquina papanica, um jogo que tinha lá. Os próprios homens da lei infringindo a lei. Aquele jogo era proibido. E ele olhou para o outro lado e tinha uma senhora, mais ou menos, com 70 e poucos anos, toda pintada. Ele descreve a maquiagem dela. E tinha 2 homens com ela na mesa. E o irmão Branco ficou olhando aquele quadro todo. E aí ele pensou consigo, Senhor, como pode, tu sendo tão santo, suportar uma cena como esta? Por que, Senhor, tu sendo tão santo, não varre essa coisa da face da terra? E ele estava com este pensamento. E aí então, o Senhor chamou ele num canto. E mostrou para ele uma visão, lá dentro do bar. Mostrou para ele uma visão e mostrou o sangue de Cristo como um arco-íris cobrindo a terra. E aí então mostrou o valor do sangue, cobrindo os pecados, impedindo a ira de Deus cair e condenar os pecados. E mostrou, fez o irmão Branco, abriu o livro da vida dele, que é aqui, ó, na mente.
abriu o livro da vida dele e fez ele viajar para trás e ver todos os pecados dele, que já estavam perdoados. E ver ele mentindo, e ver ele cobiçando, e ver ele, enfim, fazendo muitas coisas erradas. E quando ele foi vendo todos os seus pecados, ele só esperou, no final, uma voz, um brado gritando, dizendo, está condenado. Porque ele viu de um lado, ele um pecador sem chance, e de outro lado um Deus santo e irado. Só que foi diferente. Depois de tudo isto, e ele esperava ouvir que ele estava condenado, ele ouviu uma voz dizer, está perdoado. Aleluia. Amém. Glória a Deus. Você está perdoado, meu filho, eu te perdoo. Aleluia. E ele ficou tão alegre. Ele ficou tão alegre porque ele estava perdoado. E aí o Senhor pegou ele pelo cangote, assim, pela aba do casaco. Vem cá. Você ficou feliz porque você foi perdoado. Então, mas você agora mesmo estava querendo condenar aquela mulher. Você agora mesmo estava questionando, condenando aquela mulher. Agora você vai lá e peça perdão para ela. Você vai lá e vai contar isso para ela e vai pedir perdão para ela. Aí o irmão Bran aproveitou o momento que ela estava só, os homens levantaram, foram ao banheiro, e ele chegou e pediu, com licença, senhora, posso me sentar? E ela disse, eu já estou acompanhada. E ele disse, não é isso que a senhora está pensando, eu sou um ministro do Evangelho. E eu quero lhe pedir perdão por algo errado que eu pensei de você. E então ele narrou para ela o que tinha acontecido há pouco tempo ali atrás da cortina. E quando ele começou a contar para ela, ela começou a chorar. Porque ela era uma cristã desviada. Quando ela ficou viúva, se não me falha a memória, foi isto. Ela então aborreceu-se e se desviou-se e caiu naquela condição. E começou a chorar. E ele se apresentou e disse que era o irmão Bran, e ela já tinha ouvido falar dele. E então ela começou a chorar e dizer, não tem mais chance para mim, irmão Bran. E ele disse, não foi o que ele me mostrou, irmã. Ele me mostrou o sangue. Ele me mostrou o perdão para você. E você pode sim. A graça te alcançou. Se fosse pelo legalismo religioso de William Bran, todos fulminados. Mas por causa da graça de Deus, aleluia. Sabe o que aconteceu dentro do bar? Aquela mulher ajoelhada chorando, os soldados ajoelhados chorando, todos ajoelhados chorando, e o irmão Bran fez um culto e conduziu-os a Cristo. Isso é o que a graça faz, meu amigo. A graça faz isto. O legalismo, a religião, oprime a pessoa. E diz, você não pode, você não tem jeito, você já era. E a graça vem e diz, eu te amo. Eu te salvo. Por isso, se engana comigo, preste atenção aqui, irmão, por favor. Se engana comigo a pessoa que pensa, por eu ser tão rude às vezes na doutrina, e de tanta correção, e a pessoa pensar que eu não tenho misericórdia, que eu não tenho graça, que eu não tenho longanimidade, que eu não sou tolerante. Se engana comigo. Às vezes você segura um irmão num posto, mesmo sabendo que ele não tem condições, mas você segura ele por graça, para ver se salva, para ver se consegue escapar, para ver se ergue, se cria ânimo, se anima, se vai.
E você para na brecha como sacerdote de Deus. Eu digo para Deus, Deus, eu sei que ele não poderia estar ali. Mas eu paro na brecha por ele, Deus, para salvar a alma dele. Como Moisés parou na brecha pelo povo, como Jesus parou na brecha, o pastor para na brecha. Até que chega um ponto que a própria pessoa termina se afastando. E aí você não tem mais o que fazer. Aleluia. Eu lamento quando a pessoa olha e pensa, que pastor rude, que pastor duro este. Vem comer um quilo de sal comigo. É verdade. Vem na minha casa, anda comigo uns dias. Amém. Vem viver pertinho de mim, ver se é isso que aparenta aqui no púlpito. O irmão Branco fora do púlpito era um homem cavalheiro. Não tinha homem mais cavalheiro do que o William Branco. Mas quando subia no púlpito, ele rugia como um leão. E aí diziam que o irmão Branco odiava as mulheres. E não era verdade. Se eu, um miserável pecador, fui alcançado por graça, por que que eu vou fechar a porta da graça para um pecador? Mas a gente tem que dizer, né, irmão Anastácio? Chamar o pecado pelo nome. E mostrar para a pessoa as consequências terríveis dele. Conscientizar a pessoa das consequências terríveis. Outro dia, o casal veio ao escritório e eu aconselhei, e dei o conselho, e disse, vocês não vão nessa festa, vocês não vão. Eu senti que se eles fossem, ali seria o calcanhar de Aquiles deles, mas eu senti que eles não iriam me obedecer, não iriam me ouvir, e foram, e nunca mais conseguiram se erguer. Meu Deus. Nunca mais foram igual. Você sabe o que significa calcanhar de Aquiles, né? É aquele ponto frágil da pessoa. Todos nós temos. Segundo a mitologia grega, Aquiles era um príncipe, filho de um rei, e o pai dele queria que ele fosse eterno. Então eles queriam que se banhasse na água de determinado rio, seria eterno. Pegou o menino ainda pequeno pelo pé e empurrou dentro da água. Só o pé não molhou. Ali era o ponto fraco dele, o calcanhar dele. Segundo a história, lendas, uma flecha atingiu bem ali e ele morreu. Aí o povo tomou isso, o calcanhar de Aquiles, que é o ponto vulnerável que cada um tem. E o inimigo sabe aquele ponto vulnerável, aquele ponto fraco, ele vai sempre querer atacar você ali. Se você olhar os documentários, os leões, tem ali a líder do bando, e ela escolhe qual a presa, sempre escolhe a mais fraca. Ela vê no meio de um monte de gnu, ela consegue ver um filhote, ou um mais fraco, ou então um que está mais longe do rebanho. Se não está longe, eles então tirarão ele para longe do rebanho. Não é o que o inimigo faz? Tira a pessoa, afasta a pessoa do pastor, afasta a pessoa do rebanho, afasta a pessoa dos cultos. É verdade. Meu Deus. Para poder pegar a pessoa. Então a gente apresenta a graça. Aleluia. Porque a graça nos salva. Mas agora porque, então se é por graça eu posso fazer o que eu bem quiser. Não. Todas as coisas me são lícitas, disse Paulo, mas nem tudo me convém. Aleluia. Não é porque a graça me salva, eu vou sair e vou beber a noite inteira. Não vamos transformar a graça em uma desgraça. Se eu entender assim, eu transformo a graça em uma desgraça. É um extremo. E o outro extremo, eu querer me farquejar em santidade e me encaixotar.
Como o pastor César disse, o diácono chegou no escritório, ficou assim. Aí o pastor olhou. Irmão, que cara feia é essa? Isso é santidade, pastor. Eu ri demais quando ele me falou isso aí. Isso é santidade, pastor. Desde quando que cara feia é santidade? Desde quando que andar é santidade? Eu conheço um religioso, irmão, só no jeitinho dele parar. Às vezes está sem gravata e o botãozinho abotoado, a manguinha. Eu conheço de longe. A gente vai vivendo tanto, eu chego a dizer, você já conhece o espírito errado até pelo cheiro. Não tem cheiro, brincadeira, irmão. Espírito não tem cheiro. Mas você já conhece. Jesus nos amou e por nos amar, Ele veio e parou no lagar da ira de Deus. No meu lugar, no seu lugar. Você pode sair por essas portas, irmão, muito feliz hoje. Só depende de você. E aí, você vai entender por que no movimento pentecostal, eles cantavam aqueles hinos. Livre estou, pela graça de Jesus, livre estou. Hã? Até o pastor Edival levando um pastor da Venezuela no aeroporto. Ele disse para mim, estou levando o pastor fulano no aeroporto, o pastor Júlio. E quando eu conseguir embarcar no avião, eu vou sair de lá cantando, livre estou, livre estou. E o pastor deu risada, deu para ouvir, né? Livre estou. Entende, irmão? Somos livres em Cristo. Quem disse que o crente tem que viver emburrado, viver triste? Quem disse que o crente não tem festa, não tem alegria? Quem disse que o crente não pode passear, não pode ir num parque? É verdade. É verdade. É Deus. Quem disse? Se tem um povo que tem o direito de ser feliz, é aquele que tem a libertação da culpa, dos seus pecados. Sua consciência não pesa mais. Porque se a tua consciência não te condena, tenhas paz com Deus. Vamos colocar em pé, irmão, senão... Irmão Daniel tinha razão, não prega. A gente vai. A graça de Deus é o que Ele fez por você. Aleluia! De tanta coisa que andei fazendo, de quase todas me arrependi. 17. Mas houve uma especial, foi a mais certa que escolhi. A melhor coisa que eu já fiz em toda a minha vida, salvou-me por um triz em aceitar Jesus. Sinceramente foi a melhor coisa que eu já fiz. Aleluia! Coisas erradas andei fazendo na condição de pecador, mas quando achei-me desfalecendo, tomei a decisão que me salvou.
melhor coisa que eu já fiz em toda a minha vida, salvou-me por um triz em aceitar Jesus. Sinceramente foi a melhor coisa que eu já fiz. Aleluia. Glória a Deus. Amém. Aleluia. Bendito seja o Senhor. Glória a Deus. Ei, glória a Deus. Aleluia. 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 Graças a Deus. Eu amo demais cantar esses hinos. Aleluia, eu amo demais. Já fiz muitas coisas boas. Você também? Aleluia. Uma delas foi casar com a irmã Nelly. Mas a melhor de todas foi aceitar Jesus. Amém. É verdade. Aleluia. Obrigado, Senhor. Glória a Deus. Glória a Deus.